Olá a todos mais uma vez, é muita alegria aqui no meu coração que vamos começar mais uma aula de física. Hoje o assunto vai ser campo magnético, ok? Então se liga aí na nossa aula. Bom, então a gente vai começar essa aula falando um pouquinho de história. Então, na antiga Grécia, isso há mais de 2000 anos atrás, numa região chamada hoje de Magnésia, percebam só o nome. Então, existiam essas pedras mágicas, né, nessa região, onde essas pedras hoje são conhecidas como magnetita, FeO4. Então, eles passaram a observar essas pedras possuíam propriedades de atração e repulsão, etc. Né? E aí, sabemos que ela é conhecida hoje como um imã natural. Né? E depois de muito tempo, aproximadamente século XII, começaram então alguns estudos mais aprofundados sobre o que seria essa pedra magnetita, o que hoje conhecemos como ímã, né, o ímã natural. Né? E a partir do século XII, então, começaram experimentos onde começaram a perceber que as linhas de campo magnético, a invenção da bússola, né, pelos chineses, e utilização na navegação, etc. Então, até ao chegar por volta de, a gente hoje nessa aula a gente vai chegar aí mais ou menos até 1819, 1820, já introduzindo o conceito de magnetismo junto com a eletricidade, né, que é o eletromagnetismo. Então, perceber a importância de que o estudo do magnetismo, juntamente com a da eletricidade, foi responsável para muito desenvolvimento da ciência e tecnologia no nosso mundo, né? Diversos aparelhos, etc. Então, a gente vai ver isso aí hoje, ok? Então, se liga aí. Vamos então agora falar um pouquinho sobre ímãs. Então, vou colocar aqui na tela para vocês a imagem de alguns ímãs, né? Então, os ímãs podem ser feitos de vários tipos de materiais. A gente já falamos no slide anterior sobre a magnetita, que é um ímã natural, mas também nós temos os ímãs artificiais, como ímãs feitos de liga de ferro, alumínio e cobalto, ligas de aço e níquel, ímãs de cerâmica de óxido de ferro, níquel e berílio, ímãs de neodímio, muito usado em computadores hoje, né? Então a gente tem essa gama de ímãs utilizados em vários setores da tecnologia, né? No nosso dia a dia também temos o ímã de geladeira, aquele que você coloca lá para deixar um bilhete, né? Para você não esquecer de estudar, por exemplo, né? Muito importante. Então temos várias aplicações. De uma maneira geral, quando a gente vai falar de magnetismo, né, surge a seguinte pergunta: bom, o que ocorre com esses materiais ou com os próprios ímãs com relação às propriedades de atração e repulsão, etc. Então, geralmente, para poder explicar esses fenômenos de maneira estrutural, né, a gente está falando de maneira microscópica, então, assim, existem conceitos bastante complexos com relação a isso. O uso da física quântica, coisas que fogem um pouco do nível do nosso curso. Por exemplo, a teoria que podemos usar aí é a teoria da base de espiras de correntes. Essas correntes elas são associadas aos dipolos magnéticos, né? O polo norte e o polo sul, que a gente vai ver hoje. E isso pode vir tanto do orbital, do elétron, ou também do próprio spin do elétron. Então, tem esses termos mais complexos. Então, a gente vai simplificar para o nosso nível de curso o máximo possível. Né? Então, a gente não vai aprofundar nessa parte de muito microscópica. Né? A gente vai falar as propriedades básicas, a fim de poder complementar o nosso nível, que é o nível médio. Okay? Então, a gente vai falar das propriedades dos ímãs, etc. Okay? Então, vamos lá. Então, falando mais dessas propriedades perceptíveis, né, com relação aos ímãs, então nós temos essas aqui. Ó. Então, atraem limalhas de ferro, né, e ímãs com formato de barra. São as limalhas de ferro, né, que são, você pode pegar, por exemplo, lá uma palha de aço, se você amassar, você vai ter pequenos pedacinhos, são essas limalhas que você pode também criar em casa, para poder brincar um pouquinho com ímãs. Só uma dica, se você for fazer isso em casa, use uma folha, coloca o ímã por baixo e você espalha essas limalhas, no caso seriam limalhas de aço, mas também funcionam. Porque se isso aí grudar no ímã, depois você não consegue tirar mais. Então, fica aí a dica. Então, essas limalhas, né, elas
elas vão, é legal quando você coloca o ímã e coloca um papel em cima e espalha essas limares, porque você enxerga as linhas de campo magnético, pelo menos em 2 dimensões. Na verdade, essas linhas que nós vamos ver hoje, elas têm 3 dimensões. A gente vai aprofundar um pouco mais isso mais lá na frente. Então aqui eu coloquei para vocês um desenho que ilustra um pouco essa situação aí. Então observe que nos polos, né, desse ímã, o polo norte, aqui o polo norte e o polo sul, aqui existe uma concentração maior dessas limares, né? E esse desenho feito aqui, olha só, essas curvas, são exatamente essas linhas de campo magnético que nós vamos ver hoje na aula. Então, outra propriedade importante é quando esse ímã é suspenso no seu centro de gravidade, então ele pode girar livremente, alinhando com o campo magnético terrestre. Eu coloquei para vocês o desenho do ímã aqui, suspenso, então ele vai alinhar o polo norte do ímã e vai alinhar uma região próxima ao polo norte geográfico. Né? Acontece que o polo, a região onde é o polo norte geográfico é onde está, né, uma região próxima onde está o polo sul magnético terrestre. Então, onde é o polo norte geográfico, você tem o polo sul magnético. E onde você tem o polo sul geográfico, você tem o polo norte magnético. Por isso que o norte da bússola aponta para o norte geográfico, que é a região próxima a esse norte geográfico, é onde está o polo sul magnético. Nós vamos ver hoje que polo norte e polo sul, forças de atração, e polos de nomes iguais, né? Por exemplo, polo norte com norte, força de repulsão, e sul com sul também, força de repulsão. Tá? Então aqui eu coloquei para vocês o desenho, né, deste ímã se alinhando com o campo magnético terrestre. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes um pouco mais à frente, né, com relação a vetores, etc. Então aqui eu tenho o ímã, então o polo norte desse ímã está alinhado aqui com essa linha de campo magnético aqui. Então aqui eu tenho o norte geográfico, mas eu tenho o polo sul magnético, ok? E nessa região aqui onde eu tenho o polo sul geográfico, eu tenho aqui nessa região próxima o polo norte magnético, ok? Muito bem. E a próxima propriedade, então, como eu já havia dito, pode exercer forças de atração ou repulsão entre si. Então aqui, de modo que polos iguais ocorrerá força de repulsão e polos diferentes ocorrerá então força de atração magnética, ok? Então eu coloquei aqui o desenho, sul com norte, então força de atração, norte com norte, repulsão, ok? E uma outra propriedade também que a gente pode falar é a seguinte, né, os polos norte, essa propriedade é chamada de inseparabilidade dos polos, né? Então vamos ler, olha só. Os polos norte e sul de um ímã são inseparáveis, ou seja, ao realizar um corte transversal em um ímã, surgirá 2 novos ímãs, cada um com seus respectivos polos norte e sul. A esta propriedade dá-se o nome de inseparabilidade dos polos. Então, até o presente momento, não há como separar os polos norte e sul de um ímã. Então, se você quebrar um ímã em vários pedaços cada vez menores, você terá novos ímãs. Então, não tem como separar o polo norte e o polo sul de um ímã, ok? Então, eu coloquei uma ilustração. Então, aqui eu tenho um ímã grande, eu fiz um corte nele aqui, olha só. E aí eu fiquei com 2 ímãs, cada um com seus polos norte e sul. Então, é chamado de dipolo, né, magnético. Se eu cortar este ímã e este ímã, eu vou ter mais 2 novos ímãs. Então, olha só. Então, observe que quanto mais pedacinhos eu cortar, eu vou ter mais ímãs. Okay? Então, não há como separar um polo norte e um polo sul. Essa propriedade também é muito importante, ok? Beleza. Muito bem. Falando de um assunto muito importante também na área do magnetismo, são as propriedades aí, magnéticas dos materiais. Então, os materiais eles podem ser diamagnéticos, paramagnéticos ou ferromagnéticos. Então, quando que acontece cada uma delas? Então, vamos falar agora do diamagnetismo. Então, os materiais diamagnéticos são aqueles que, quando você coloca na presença de um campo magnético intenso, ou seja, quando você aproxima um ímã, vai acontecer uma força de repulsão magnética. Só que essa força de repulsão ela é bem fraquinha, né? Ela é bem fraquinha mesmo. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma sugestão de um experimento feito pelo Cláudio Furukawa lá da USP. Então assista que é bacana, ele vai mostrar exatamente este experimento. E tanto faz você colocar o polo norte ou o polo sul do ímã, vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer essa repulsão de maneira bem fraquinha, mas não vai haver atração, vai haver repulsão, ok? Então guarde aí. Então materiais diamagnéticos são aqueles que provocam
na presença de um campo magnético são aqueles que são repelidos, ok? Para ambos os polos de um ímã. Outra propriedade é o paramagnetismo. O paramagnetismo, eles são fracamente atraídos pelos ímãs, né? Então, você aproxima tanto um polo ou quanto o outro, então, para ambos os polos vai haver uma força de atração. Só que essa força de atração também ela é bem fraquinha, ok? Então, lembrando, diamagnético vai haver uma força de repulsão, paramagnético, uma força de atração, ambas de maneiras bem fracas. Também vou colocar aqui para vocês um link também do Cláudio Furukawa, lá da USP, para vocês assistirem, muito bacana o experimento. E o ferromagnetismo. Então, o ferromagnetismo são aqueles que são fortemente atraídos pelos ímãs. Então, quando você aproxima uma moeda lá do ímã, então, acontece esta atração bem forte, ou seja, tanto a moeda atrai o ímã, quanto o ímã atrai a moeda, né? O níquel, pela presença do níquel lá, por exemplo, na moeda. E algumas substâncias elas podem ficar imantadas por um determinado tempo. Então, a gente diz que essas substâncias que podem ficar imantadas por um longo tempo são chamadas de ímãs permanentes, ok? Também coloquei para vocês aí, olha, para vocês consultarem o link lá no YouTube, também do Cláudio Furukawa, para vocês verem o experimento, ok? Então, guarde bem essas 3 propriedades, são muito importantes, caem muito em prova, ok? Maravilha. Ok, falando um pouquinho então sobre campo magnético de um ímã. É sabido que, ao analisar um ímã, algo acontece em volta dele, devido aos seus fenômenos de atração e repulsão, dependendo da situação. Então, esse algo que existe em torno desse ímã é chamado então de campo magnético desse ímã. E esse campo magnético ele é representado por linhas, né? Então, olha só, aqui eu vou colocar para vocês na tela. Então, por exemplo, se eu tiver um ímã de barra, então eu tenho essas linhas representadas dessa forma, onde essas linhas elas vão do norte, do polo norte, para o polo sul do ímã, falando para o lado externo. E só que essas linhas são fechadas. Então, a linha ela sai daqui do polo norte, vem para o polo sul, e dentro do ímã vai do sul para o norte. Ok? Então, guarde isso. Então, para o lado externo, norte para sul, dentro do ímã, de sul para norte. Claro que, dependendo da geometria deste ímã, você vai ter linhas de campo magnético diferentes. Aqui está representado, então, como que ficam as linhas de campo magnético quando você coloca o polo norte de um ímã com o polo sul de outro. Ou seja, vai haver uma força de atração. Então, as linhas de campo magnético ficam desta forma. Se você colocar 2 ímãs de barra em mesmo polo, ambos polo norte ou ambos polo sul, vai haver uma força de repulsão, no qual as linhas são representadas desta forma. Aqui eu coloquei também para vocês na tela um ímã em forma de U. Tá? Então, tem vários tipos de ímã. Tem esse aqui em forma de U, o de barra, tem ímãs que são em formatos circulares, tem aquele horseshoe, né, que é a ferradura, etc. Ok? Muito bem. Com isso, então, vamos à resolução então, de alguns exemplos. Vamos fazer então a leitura aí do exemplo 1, olha só. Então, da palavra aimant, que vem traduzido do francês, significa amante, originou-se o nome imã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições. Proposição 1. Assim como há ímãs que possuem 2 tipos de polo, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Proposição 2. O campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. Proposição 3. Os pedaços obtidos na divisão de um ímã são também ímãs que apresentam 2 polos magnéticos independentemente do tamanho dos pedaços. Está correto o contido em. Então, a gente vai analisar essas proposições. Então, olha só, do que a gente já falou hoje. Vamos ler novamente a proposição 1. Assim como há ímãs que possuem 2 tipos de polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Não, essa é falsa, porque nós vimos que não existe monopolo magnético, apenas dipolo magnético. Então, a afirmação 1 é falsa. Ok, vamos à afirmação 2. Afirmação 2. O campo magnético terrestre, ele diz que diverge dos outros campos. Ele fala que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta? Não.
é atraído pelo polo sul magnético do planeta, onde ele está próximo ao norte geográfico do planeta. E o campo magnético terrestre não diverge dos outros campos. O campo magnético terrestre se comporta como um grande ímã. Então, esta afirmação 2 também é falsa. Então, vamos verificar a terceira. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs, que apresentam os dois polos magnéticos independentemente do tamanho de seus pedaços. Correta, como nós vimos hoje. Então, conforme vai cortando os ímãs, vão surgindo outros novos ímãs. Não há como separar o polo norte e o polo sul, propriedade da inseparabilidade dos polos. Então, a afirmação 3 é correta. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Apenas 3 é a correta, ok? Beleza. Exemplo 2. Em um laboratório de física, um estudante analisa o comportamento de 3 lâminas metálicas quando aproximadas de um ímã. Então, vamos analisar isso. Então, 1. A lâmina 1 não é atraída por nenhum polo do ímã. 2. A lâmina 2 é atraída pelos dois polos do ímã. 3. A lâmina 3 tem uma das suas extremidades atraída pelo polo norte e repelida pelo polo sul, enquanto a outra extremidade é atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. Com base nessas informações, nessas observações, o estudante fez 4 afirmações. Assinale a alternativa que possui a afirmação fisicamente incorreta. Olha só, vamos prestar atenção aqui no texto. Nós temos que encontrar a alternativa incorreta dessas 4 afirmações aqui, qual que está incorreta? Então, vamos analisar. Na alternativa A, ele diz que a lâmina 1 não é feita de material ferromagnético. Lembrando que materiais ferromagnéticos são aqueles que são fortemente atraídos na presença de um ímã. O que ele diz lá na 1? Então, aqui, vamos pegar o laser. Aqui. Então, aqui, a lâmina 1 não é atraída por nenhum polo do ímã. Então, a lâmina realmente não pode ser feita de material ferromagnético. Então, se ele diz aqui que a lâmina não é atraída, então, logo, a lâmina não é ferromagnética, essa está correta. Então, ok, vamos à alternativa B, porque nós precisamos encontrar a incorreta. A alternativa B, ele diz o seguinte: a lâmina 2 é feita de material ferromagnético, mas não está imantada. Então, vamos olhar aqui com relação à lâmina 2. Ele diz que a lâmina 2 é atraída pelos dois polos do ímã. Então, se é atraída pelos dois polos do ímã, é sinal de que ela é ferromagnética. Então, ela é atraída, por exemplo, uma moeda, se você colocar lá, tanto faz um lado o polo norte e o polo sul do ímã, vai atrair essa moeda. Então, é ferromagnético. E aí ele diz aqui que não está imantada. Sim, porque se tivesse imantada, ia se comportar como se fosse um ímã. Então, se você tiver um material ferromagnético, se ele tiver imantado, ele vai se comportar como um ímã. Então, ele vai passar a ter um polo norte e um polo sul. Muito bem. O que não é o caso. Então, ele diz aqui que não está imantada. Então, essa também está ok. Vamos ver a letra C. A letra C, ele diz que a lâmina 2 é feita de material ferromagnético e está imantada. Então, essa letra C é a alternativa incorreta. Por quê? Vamos analisar aqui com calma. Deixa-me selecioná-la aqui. Ele diz que está imantada. O que falam lá na lâmina 2? Ele fala que a lâmina 2 é atraída pelos dois polos do ímã. Se ela tivesse imantada, então ela seria atraída por um polo e repelida pelo outro, certo? Então, não pode estar imantada. Então, a alternativa C é a alternativa incorreta, ok? Muito bem, então essa seria a nossa resposta. Vamos ler a letra D só para a gente fazer a análise. Ele disse na letra D que a lâmina 3 é feita de material ferromagnético e está imantada. Então, vamos ler aqui a lâmina 3. Deixa eu pegar o laser aqui. A lâmina 3 tem uma das suas extremidades atraídas pelo polo norte e repelida pelo polo sul, enquanto a outra é atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. Então, um material ferromagnético, ele está imantado, porque ele se comporta como um ímã. Então, ele é atraído por um polo e se ele virar, ele pode ser repelido. Então, polos iguais, forças de repulsão, polos diferentes, força de atração. Então, mais uma vez falando, a lâmina 3
ela é feita de material ferromagnético e está imantada pelo efeito que causa aqui. Então, lendo, olha só, ela é repelida pelo polo sul, né? É atraída pelo polo norte, e se virar, né, a outra extremidade é atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. Então, esta lâmina 3 se comporta como um ímã, porque ela está imantada, ok? Então, a alternativa D também ela seria correta. Como o exercício pediu para encontrar a incorreta, então é a letra C, ok? A nossa resposta. Maravilha. Exemplo número 3. Vamos lá então, olha só. Entre as substâncias magnéticas, aquelas que ao serem colocadas próximas a um ímã, cujo campo magnético é intenso, são repelidas por ambos os polos de um ímã. Olha só aqui então este enunciado. São repelidas por ambos os polos de um ímã. Então, são substâncias o quê? Diamagnéticas, como nós vimos na aula de hoje. Ou seja, tanto faz você colocar o polo sul ou o polo norte próximo a esse material, vai acontecer aquela forcinha de repulsão bem fraquinha, mas ela acontece. Ou seja, se essa substância, por exemplo, estiver pendurada num fio bem fino ali, você aproximar esse ímã com cuidado ali, vai empurrar, né? Tanto faz esse lado ou esse lado, vai acontecer então essa força de repulsão, essa força fraquinha de repulsão magnética. Então, trata-se de um material diamagnético, o que dá a alternativa A, ok? É a nossa correta. Beleza. Ok, a partir desse tomo, então, a gente vai começar a estudar um pouco sobre as linhas de campo magnético. Nós vamos ver que, analisando pontos nessas linhas de campo magnético, eu posso ter vetores diferentes, vetores campo magnético diferentes. Então, vocês já estão percebendo que campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, a gente vai brincar um pouquinho com essa parte a partir de agora. Vamos lá. Muito bem, então, falando agora então sobre vetor indução magnética, representado aqui pela letra B. Esse vetor indução magnética também eu posso chamar de vetor campo magnético, ok? Então a gente vai considerar a seguinte situação: ímã em forma de barra e desenhado algumas dessas linhas de campo magnético. Então vocês podem observar aí na tela. Então, as linhas aqui saindo do norte, indo para o sul, como a gente já estudou. Muito bem, quando a gente vai então encontrar este vetor campo magnético, a gente vai considerar um ponto nessa região onde existe uma linha de campo magnético. Então, por exemplo, aqui eu tenho este ponto, né? Observe que tem essa setinha aqui. Então, qual seria o vetor campo magnético neste ponto aqui? Então, ele vai ser uma setinha desta forma aqui. Observe que a setinha ela não faz a curva, ela vai vir em tangente, ó. Ela passa, a curvinha está aqui da linha, ó. Ela vem e passa reto aqui. Então, por isso que dizemos aqui que o vetor ele é tangente, tangente às linhas de campo magnético. Então, observe que o sentido dessa seta, né, é o mesmo sentido das linhas. Então, as linhas de campo vêm para cá e estão vindo para cá. Está saindo do norte e vindo para o sul. Do norte para o sul. Então, o sentido da seta vai acompanhar o sentido da linha de campo magnético, ok? Então, deixa eu aqui tentar desenhar. Se eu considerar, por exemplo, um ponto aqui, ó. Então, como é que ficaria a linha o vetor campo magnético aqui? Ficaria, então, dessa forma. Ficaria dessa forma. Professor, mas se eu considerar um ponto aqui, né? Então, o vetor campo magnético nesse ponto ficaria assim, né? Ele seria tangente aqui a essa curva. Então, teria um outro vetor aqui. Né? Neste ponto aqui, eu tenho um vetor aqui na horizontal, aqui assim, né? Então, observe que eu tenho aqui, por exemplo, nesse ponto, né? Ó, aqui o vetor tangente aqui, então acompanhando, né, o sentido da linha, ok? Então, essa representação vetorial aí que a gente tem que ficar bastante ligado. Então, a gente considera um ponto, verifica aí o sentido da linha e desenha o vetor. O vetor é nada mais nada menos que essa setinha. Então, ela vai ser sempre tangente às linhas de campo magnético, ok? Muito bem, a gente vai praticar isso bastante em exercícios. Muito bem, agora a gente vai falar então sobre campo magnético uniforme. Se liga aí. Muito bem, esse campo magnético uniforme, na verdade, ele é um campo magnético constante. Então, tanto a sua intensidade e também, né, desses vetores e também as direções e sentidos desses vetores também são constantes. Então,
Esse campo magnético ele pode estar na horizontal, como vocês podem observar aqui na tela. Então, aqui eu tenho as linhas de campo magnético uniforme na horizontal. Então, eu tenho os pontos aqui onde eu tenho os vetores aqui. Ó. Aqui eu tenho um vetor, outro vetor, vetor. Todos os vetores têm o mesmo módulo, vocês são todos do mesmo tamanho, tá vendo? Ó. Tem a mesma direção, estão todos horizontais e tem o mesmo sentido. Aqui no caso, estão para o sentido para a direita, né? Esse campo magnético uniforme também pode ser vertical. Então, eu tenho aqui os vetores todos com a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Então, o módulo é o tamanho do vetor, são todos do mesmo tamanho. Aqui está considerando, por exemplo, esse ponto aqui tem esse vetor, esse ponto tem esse vetor, esse ponto tem esse vetor, esse ponto tem esse vetor. Então, eles têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma direção, todos eles estão na vertical e o mesmo sentido, para cima, né? Só que o campo magnético ele é tridimensional, ele não é algo que é bidimensional. Então, a gente pode ter o campo magnético na horizontal e na vertical, como acabamos de ver, ou ele pode estar saindo do plano do papel lá do seu exercício, né? Pode estar saindo, né? Ou seja, um vetor para cima, aqui no espaço, ou um vetor para baixo. Então, para representar esse vetor que está saindo do plano do papel do seu exercício, se ele estiver saindo assim, você está olhando por cima, você vai ver a ponta da seta. Então, representado aqui, olha só, por esse pontinho, por esse círculo, ou representado apenas pelos pontos. Geralmente, a maioria dos exercícios a gente vê assim representado pelo ponto e um círculo. Então, está representando um vetor saindo do plano do papel, né? Ele está na vertical, na direção vertical, e o sentido saindo. Então, ó, saindo. Então, você está vendo a ponta da seta, né? A ponta desse vetor. E pode estar entrando. Então, o vetor ele está verticalmente para baixo, em direção vertical, sentido para baixo. Então, você está olhando aqui, você está enxergando como se fosse a traseira de uma seta, vamos falar assim, né? De uma flecha. Então, você vai enxergar um X, falando de uma maneira mais simples. Então, uma maneira de guardar aí na memória. Então, aqui, olha só, entrando, a gente vai enxergar, então, como se fosse uma flecha entrando no plano do papel, né, do seu exercício. Assim. Você vai olhar aqui e vai enxergar. Então, a parte de trás da flecha. Então, seria esse símbolo aqui entrando, ok? Então, essas simbologias são muito importantes na interpretação de vários exercícios para a gente, ok? Maravilha. Bom, a gente vai avançar um pouquinho no tempo. A gente está falando já de 1819, 1820. A gente vai falar então do experimento de Ørsted, um físico dinamarquês. Então, se liga aí nesse experimento. Muito bem, esse experimento que Ørsted fez consistia da seguinte forma. Então, observe aí na tela. Vou pegar aqui o laser para a gente fazer os comentários. Então, aqui, ok. Muito bem, aqui então eu tenho um circuito simples, onde eu tenho uma bateria, tá? Aqui uma chave, um interruptor. Então, eu tenho aqui os condutores. E aqui eu tenho um resistor, né? Esse resistor aqui é apenas para funcionar como se fosse uma carga, para não fechar um curto-circuito aqui se fosse ligado direto, óbvio. Muito bem. Como que então funcionou? Aqui eu tenho uma bússola. Então, ele colocou uma bússola aqui, colocou esse circuito elétrico, tá? Inicialmente, a chave estava aberta. Então, aqui não há fluxo de corrente elétrica. Como nós estudamos, para haver fluxo de corrente elétrica, o circuito deveria estar fechado. Como o circuito está aberto, não há fluxo de corrente elétrica aqui. Bom, então, nada acontece. E a bússola aqui presente, ela se orienta de acordo com as linhas de campo magnético terrestre. Né? Muito bem. Ele fechou, então, a chave, ou seja, ele fechou o circuito, ele ligou esse circuito. Então, começou a passar uma corrente elétrica neste circuito aqui. E, a partir do momento em que houve essa passagem de corrente elétrica nesses condutores desse circuito, a agulha da bússola sofreu uma deflexão. Então, ele concluiu que um fio condutor existe, quando ele está sendo passado por uma corrente elétrica, em volta dele existe um campo magnético. Olha, é lógico, porque se a bússola ela é orientada a partir de campos magnéticos, e se ela sofreu uma deflexão a partir do momento que passou uma corrente elétrica nesse fio, pôde-se concluir, então, exatamente isso, em que um fio condutor com a passagem de uma corrente elétrica é gerado em torno desse fio um campo magnético. Então, essa foi a grande sacada aí de Ørsted. Né? Muito bem, logo depois da divulgação dessas observações feitas por Ørsted em seu experimento,
dois cientistas, o Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, esses dois cientistas, então eles conseguiram pegar esse experimento e conseguir encontrar o valor, né, do campo magnético em um ponto próximo a esse fio percorrido por uma corrente. Então, uma ilustração do que eles conseguiram fazer seria essa aqui. Então, olha só, deixa eu pegar aqui o laser para que a gente possa comentar sobre isso. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um fio condutor, ok? Então, uma corrente nesse sentido aqui. Em volta desse fio, então, eu vou ter um campo magnético. E a direção e o sentido do vetor campo magnético, ele vai ser dado através da regra da mão direita, tá? Onde o polegar, você coloca o polegar na direção da corrente elétrica e os 4 dedos vão indicar o sentido de giro, aí, vamos dizer assim, desse campo magnético, se o sentido é horário ou anti-horário. Okay? Então, por exemplo, se colocar uma bússola aqui, por exemplo, nesse desenho, eu tenho um campo aqui nesse sentido, né, nesse sentido anti-horário. Então, se eu colocar uma bússola, por exemplo, num ponto, vamos colocar aqui uma bússola num ponto, neste ponto aqui, né, como que ficaria, então, a orientação dessa bússola? Então, ela ficaria aqui, o norte ficaria para cá e o sul ficaria para cá, né, dessa bússola. Se eu colocar essa bússola num ponto, por exemplo, deixa eu ver aqui, um ponto aqui, ó. Gente, ainda vou comprar uma mesa digitalizadora. Aqui, ó. Então, eu vou ter, lembrando que o sentido é anti-horário, então eu vou ter aqui o norte para cá, aqui o norte, e aqui o sul para cá. Então, o norte da bússola ele vai seguir o sentido deste campo magnético, ok? Então, claro que esse campo magnético ele fica mais forte nas regiões mais próximas desse fio e fica mais fraco em pontos mais afastados deste fio. De modo que, então, esses dois cientistas colocaram, então, elaboraram uma lei com os últimos nomes dos seus respectivos cientistas, né? Um era o Jean-Baptiste Biot e o outro era Félix Savart, então ficou a lei de Biot-Savart, né? Conhecida como então o campo magnético, é um módulo desse campo magnético. Deixa eu só pegar o laser aqui. O módulo então desse campo magnético vai ser μ vezes I dividido por 2 vezes π vezes R. Bom, esse μ0 aqui então ele é uma constante, né? Quando aqui é uma permeabilidade do meio aqui, então se falar μ0 está considerando o vácuo. Se não for μ0, for só μ, está considerando um outro meio. E, geralmente esses valores são dados, tá? Não precisa se preocupar muito com eles. A gente também vai falar um pouco mais sobre eles nos exercícios. E a intensidade de corrente elétrica nesse fio condutor, 2 vezes π, o π é o nosso 3,14 lá, e o raio, esse raio aqui é a distância entre o fio e o ponto a ser considerado. Então, vamos supor, eu vou considerar um ponto aqui, né? Esse ponto aqui, olha só. Então, essa distância aqui vai ser o nosso R, tá? Alguns colocam D, outros colocam R, tá? Então, esse R é essa distância entre o fio e o ponto a ser considerado, né? Então, o campo magnético em determinado ponto um ponto próximo a um fio condutor de uma corrente elétrica, num fio retilíneo, então a gente vai utilizar essa lei de Biot-Savart, ok? Beleza. Uma outra coisa que a gente também pode falar acerca de campos magnéticos é o campo magnético no centro de espiras. Então, no próximos slides a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e também a interpretação que se deve fazer com relação a esses casos, ok? Então, se liga aí. Para encontrar então um campo magnético no centro de uma espira circular, a gente vai utilizar então a regra da mão direita. Então, olha só como é que fica a imagem aí. Então aqui eu tenho o sentido da corrente elétrica aqui nessa espira, né? Eu vou usar o polegar para indicar o sentido dessa corrente, olha só aqui no desenho, né? E os 4 dedos vão indicar a direção e sentido do vetor campo magnético no centro dessa espira. Então essa outra imagem aqui ela mostra bem isso. Então aqui uma corrente elétrica passando aqui, olha só, observe que ele utilizou o seu polegar no sentido aqui dessa corrente, e os 4 dedos indicam então como vai ficar o vetor campo magnético no centro dessa espira. E
ilustração aqui ela corresponde a esta ilustração aqui. Observe então, aqui está o vetor. Ó. Então os 4 dedos indicam aqui o vetor campo magnético no centro dessa espira, ok? Então essa é a ideia. Essas espiras elas têm polos norte e sul, porque uma vez que elas têm campo magnético em volta delas, aí, né, temos aí também os dipolos magnéticos, norte e sul. Então aqui nós temos o norte magnético, onde está a ponta do vetor aqui, né, seria essa parte aqui, olha só. Aqui eu tenho então o norte magnético, então esse lado aqui vai ser o norte, e aqui eu vou ter o sul, do polo sul desta espira. Né? Então, olha só aqui a imagem, então polo sul aqui, polo norte aqui, certo? Eu coloquei mais algumas imagens aqui para a gente comentar também, por exemplo, olhando esta outra imagem aqui. Né? Então, se eu tiver uma corrente percorrendo aqui esse sentido aqui, olha só, usando então a regra da mão direita, você vai observar que aqui a gente está olhando o vetor, né, como se estivesse olhando para a parte de trás da flechinha, lembra lá daquelas representações? Então aqui a gente está olhando para o polo sul, né, desta espira. Então aqui o polo sul e na outra parte lá da frente polo norte, ok? Beleza. Aqui essa outra imagem aqui, né, nós temos, por exemplo, aqui a corrente elétrica percorrendo esse sentido, utilizando então a regra da mão direita. Nós vamos verificar então que nesse ponto que a gente está olhando aqui, a gente vai enxergar a ponta ali da seta, né? Ou seja, o vetor, olhando assim, enxergamos o vetor dessa forma. Então, por isso que está representado aqui o campo magnético por essa simbologia. Né? Então aqui estamos no polo norte dessa espira, né? E a parte de trás seria o polo sul. Uma maneira de ilustrar isso numa perspectiva seria isso aqui. Então a pessoa aqui olhando, aqui está o vetor, tá vendo? Olha só, o vetor campo magnético está olhando para o ponto do vetor. Então a gente utiliza esse símbolo aqui, que trata-se de uma coisa que é tridimensional, mas a gente precisa representar isso em 2 dimensões, né? A gente está trabalhando aí com uma folha de caderno, uma tela, etc. Né? Então essa é mais ou menos a ideia. Bem, a gente falou então da direção e o sentido de um vetor campo magnético para uma espira circular, né? No centro de uma espira circular. E também vamos falar agora do módulo deste campo magnético, ou seja, como que faz para calcular esse módulo do campo magnético. Então acompanhe na tela. Para encontrar então essa magnitude, né, essa intensidade do campo magnético, nós utilizamos então I0 vezes I dividido por 2 vezes R. Então aqui, onde B aqui é o módulo do vetor campo magnético, né? Em Tesla, tá? A unidade do Sistema Internacional de Campo Magnético é o Tesla, representado pela letra T maiúscula, olha só. E então a intensidade de corrente elétrica em amperes, né? O raio, aqui esse R, né? O raio da espira em metros. E o μ0 seria a permeabilidade magnética no vácuo, né? Se não tiver o zero aqui, se for só μ, permeabilidade magnética. Se for μ0, permeabilidade magnética no vácuo, ele tem o valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá? Geralmente essa constante, quando a gente precisa fazer exercício, geralmente são dados, etc. Okay? Então, basicamente, as informações que precisamos para encontrar o vetor, né, a direção, o sentido e também o módulo deste vetor campo magnético para uma espira circular, nós temos aí essas informações. Um outro caso também é o campo magnético no centro de uma bobina chata. Né? O que é uma bobina chata? É uma bobina que não é legal? Não, uma bobina chata significa que são várias espiras, só que elas são juntinhas, né? Dizemos que elas estão justapostas. Então vamos ver aí como que fica essa bobina chata. Muito bem, o que a gente pode falar da bobina chata? Então aqui tem uma representaçãozinha dela aqui, né? Então, esses enrolamentos aqui, na verdade uma bobina é um conjunto aí de espiras, então essas são várias espiras idênticas, todas elas juntinhas, né? São justapostas, dizemos assim. E uma coisa importante a ser dita é que esse raio aqui ele é muito maior do que essa distância aqui, ok? A gente chama geralmente os livros chamam isso aqui de L, né? Um comprimento L aqui. Então esse comprimento ele é muito menor, ou seja, ele é desprezível se comparado com o raio aqui, tá? Então essa é uma característica também marcante da bobina chata.
né? E para encontrar o módulo do campo magnético no centro de uma bobina chata, a gente vai usar a mesma relação que nós utilizamos para espira, porque a bobina é um conjunto de espiras, são todas iguais, etc. Agora, no caso da bobina chata, são espiras justapostas, são juntinhas, não esqueçam disso. Então, a gente vai usar essa mesma relação, só que como são várias, né, espiras, juntas, então a gente acrescenta a letra N aqui, olha só. Então, lembrando aqui da nossa relação do cálculo do módulo do campo magnético para uma espira, então uma bobina chata, que é o conjunto de várias espiras justapostas, então vai ser a mesma relação, porém com N na frente, onde esse N, então, é o número de espiras, tá? O μ é a permeabilidade magnética no meio, né? E a corrente elétrica, e R é o raio, né? Essa distância que é do centro até esse enrolamento aqui, ok? Então, basicamente, são essas informações. Bom, um outro caso muito importante é o campo magnético no interior de um solenoide retilíneo. Então, vamos ver aí como é que fica isso. Muito bem, então, né, o que é um solenoide? Então, observe o desenho. Esse solenoide também é um conjunto de espiras, certo? Só que essas espiras, elas não são justapostas, ou seja, elas têm um ligeiro afastamento entre uma volta e outra, como vocês podem observar no desenho. Muito bem. Temos aqui, então, esta solenoide já está sendo percorrida por uma corrente de intensidade I, tá? Então, aqui a corrente vai passando aqui e sai aqui. Bom, existe um campo magnético também nessa situação. A gente tem um fio condutor passando uma corrente elétrica, então a gente tem um campo magnético também. Só que isso é uma outra configuração. Trata-se de uma configuração chamada solenoide, né? Que é o que nós temos aí. Muito bem. Então, como que a gente faz para encontrar o vetor campo magnético, né? Como que ficam aí a direção e o sentido do vetor campo magnético para uma solenoide? Então, a gente vai utilizar a regra da mão direita, onde os 4 dedos, né? Esses 4 dedos aqui, vão indicar a direção da corrente elétrica, você vai seguir o sentido da corrente elétrica, e o seu polegar vai indicar a direção e sentido do vetor campo magnético. Então, se você fizer isso agora aí na sua tela, do seu celular, do seu computador ou da TV da sua casa, você vai observar que o polegar ele vai ficar direcionado para a esquerda. Então, o lado esquerdo vai ser o polo norte dessa solenoide e o lado direito vai ser o polo sul desta solenoide. Então, observando o desenho, temos aí norte e sul, né? De acordo aí na tela. Então, eu coloquei uma ilustraçãozinha. Então, olha só, se você utilizar a regra da mão direita, você consegue encontrar. Ah, professor, mas aqui a corrente está para baixo, está para cima. Não, observe, se você observar aqui o enrolamento, né? Aqui está por trás aqui, coloca os 4 dedos, né? Da sua mão direita aqui, você vai verificar que vai dar exatamente esse desenho aqui, ó. O seu dedo, o seu polegar vai ficar aqui também para o lado esquerdo. Então, aqui nós vamos ter, observe que onde deu o polegar, aqui vai ser o nosso polo norte. E o outro lado vai ser o polo sul, tá? Então, as linhas de campo magnético, elas vão do norte para o sul, então elas seriam todas aqui. Onde a gente, no interior aqui desse solenoide, nós teríamos praticamente um campo magnético uniforme, seríamos linhas retas aí, ok? Aqui, então, eu tenho outra ilustração, né, também, olha só. Então, o polegar aponta para o polo norte da bobina, né? Os 4 dedos indicam o sentido do fluxo da corrente elétrica através da bobina, que é o que nós também dizemos. Então, mais uma vez falando, aqui o polo norte e aqui polo sul magnético. Então, essa é a ideia para a gente encontrar aí o vetor campo magnético para uma solenoide. Muito bem, falamos de 2 características vetoriais, que é a direção e sentido do vetor campo magnético, e vamos falar agora da terceira característica, que é o módulo desse vetor campo magnético para uma solenoide. Então, como que se calcula, né, essa intensidade do campo magnético? Então, através dessa expressão, deixa eu só pegar o ponteiro a laser, ok. Então, μ vezes N vezes I dividido por L. Observe que é muito semelhante a essas expressões, né? Você vai falar de espira, de bobina e tal. Só que algumas características, alguns detalhes são importantes a ser ditos. Por exemplo, com relação a esse comprimento aqui, quando a gente fala de solenoide, a gente está considerando que o comprimento
né, ele é bem maior do que o raio. Então, quando a gente vai falar de solenoide, esse raio, né, o valor desse raio, ele é desprezível se comparado com o tamanho, né, ou seja, o comprimento deste solenoide. Então, observe que é uma ideia contrária à da bobina chata. Então, uma atenção aí. Bom, esse μ0 então é a permeabilidade magnética, né? No meio, lá no interior do solenoide. A N é o número de voltas, né? O número de espiras, que não são justapostas, é importante lembrar isso, que a gente está falando de solenoide. E a intensidade de corrente elétrica, e L é o comprimento deste solenoide, ok? Então, basicamente são essas informações sobre solenoide que a gente precisa aí para começar a fazer uns exercícios. Muito bem, depois dessa falação toda, vamos resolver aí alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte: utilizando a regra da mão direita num condutor percorrido por uma corrente, o polegar aponta o sentido da corrente e os demais dedos apontam o sentido. Muito bem, então vamos analisar o texto aqui, olha só. Que situação que ele está falando aqui? Usando a regra da mão direita, para qual caso? Ó, num condutor percorrido por uma corrente. Então, precisamos agora fechar os nossos olhos e lembrar. Qual caso que é esse? Olha só. Aí lembramos. Olha aqui. É esse caso aqui. Olha só. Lembrando lá da lei de Biot-Savart, né? Então, e do experimento de Ørsted. Então, em torno deste fio percorrido por uma corrente elétrica, temos um campo magnético, né? E a regra que a gente utiliza é a regra da mão direita, onde o polegar no sentido da corrente elétrica e o polegar aponta o sentido da corrente e os demais dedos apontam o sentido do campo magnético. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Facinho essa. Então, agora o exemplo 2. Então, um fio percorrido por uma corrente I, como mostra a figura. Temos aí a figurinha. Próximo ao condutor existe um ponto P, também representado na figura. A opção que melhor representa o vetor campo magnético no ponto P é. Então, aqui a gente vai lembrar da situação parecida com o exemplo anterior. Então, mais uma vez, colocando aqui o balãozinho da esperança. Então, aqui vamos, olha só. Observe que a gente precisa fazer uma analogia ao desenho. Então, esse desenho que vocês estão vendo aqui, deixa eu só pegar o laser novamente. Aqui. Esse desenho aqui, tá vendo? Muito bem, ele seria equivalente a esse desenho aqui, né? Então, aqui você teria o olho né, vendo de cima para baixo, certo? Então, aqui está o olho aqui, né? Então, então, você está vendo, seria esta configuração aqui, ó. Ok? Então, usando a regra da mão direita para esta situação, ou colocando o polegar no fluxo de corrente, né, no sentido de fluxo de corrente, e os 4 dedos vão indicar então, o campo magnético. Então, fazendo esta regrinha, e no ponto P você vai observar que vamos ter um vetor aqui, dessa forma, né? Um vetorzinho assim, olha só. Opa, peraí, vamos pintar de novo aqui que ficou muito feio. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora, gente. Então, ó, vai ter um vetorzinho aqui, ó. Certo? Então, aqui vai ficar o nosso vetor campo magnético. E nós vamos ter, então, esse sentido aqui, né? Olha só. Vamos ter esse sentido anti-horário, né? Se você utilizar a regra da mão direita para essa situação, você vai verificar que está no sentido anti-horário. Naquele ponto, o vetor ele vai ser tangente a essa curva, né? Descrita aí para esse tracejado. Então, vemos que a alternativa correta é a alternativa A, ok? Então, fica fácil também. Maravilha. Muito bem, esse exemplo 3 também é um exemplo bem simples, né? Então, esse exemplo aqui ele fala da inseparabilidade dos polos magnéticos de um ímã, para a gente recordar o que a gente falou hoje. Então, o ímã em formato de barra, como mostra a figura 1, foi cortado, né, seccionado em 2 partes, como mostra a figura 2. Sem alterar a posição do ímã após o corte, né, cada pedaço formado terá que configuração? Bom, então, aqui, quando a gente corta então, o ímã, temos aí 2 novos ímãs, né? Então, aqui vai ficar o polo sul desse ímã e o outro ímã aqui vai ter o seu polo norte. Então, aqui vai ficar norte-sul, porque ele fala que não altera a posição do ímã. Então, a alternativa correta, a alternativa C, ok? Bem simples essa também.
Muito bem, esse é o exemplo 4, para a gente fechar a aula de hoje, para não ficar muito extensa. Então, observe que eu estou resolvendo exemplos mais simples, para começar se familiarizando com vários conceitos com relação ao magnetismo, né, esses conceitos iniciais. E no segundo momento, se vocês quiserem, eu posso gravar vídeos de resolução de exercícios envolvendo mais interpretação e também um pouco de cálculo matemático, né, exercícios um pouco mais elaborados. Bem, vamos então ao exemplo 4, que é o último da aula de hoje. É um exercício que caiu no vestibular da Unesp, se eu não me engano, esse exercício aí. Vamos lá. Um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que estes se alinhem segundo o seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã. Aí temos aí o desenho. Então, são 4 bússolas nas posições 1, 2, 3 e 4. Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela está colocada, em que ela foi colocada, aliás, assinale a alternativa que indica corretamente e respectivamente as configurações das bússolas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita. Tome cuidado que esse exercício ele é um exercício simples, mas muita gente erra esse exercício exatamente pelo fato de não prestar atenção que é nessa sequência, ó, 1, 2, 3 e 4. A tendência é muitas vezes olhar no sentido aqui da figura, mas não, é 1, 2, 3 e 4, ok? Muito bem. Então vamos analisar aqui a situação. Muito bem, na posição 1, lembrando que as linhas de campo magnético, elas vão do norte para o sul, então elas têm esse... Opa, deixa eu usar uma outra cor melhor. Vamos usar o vermelho. Ó, eles têm esse sentido aqui, de norte para sul, né? Daqui para cá, ó. De norte para sul, ó. De norte para sul. Vou colocar aqui para fora para ficar melhor a visualização aqui. Então tem esse sentido aqui, ok? Muito bem. Então, aqui no 1, né, nós teremos observe que ele sai do norte e vem no sul. Então, o vetor, né, ou seja, campo magnético, desculpa, nesse ponto 1 aqui, né, que no caso ele vai seguir a mesma orientação da bússola, então eu vou ter a bússola apontando para cá, para a direita. Né? Muito bem, então eu vou ter uma seta para a direita aqui no 1. Então a gente já exclui a letra A, a gente exclui a letra E também, a gente já exclui essas duas. Ok? Muito bem. No 2, lembrando então, norte para sul. Então, no 2 eu vou ter uma setinha para a esquerda. Ok? Então, no 2 eu vou ter uma setinha para a esquerda. Então, eu já elimino a letra B, elimino a letra D. Então, só vai me restar a letra C, ok? Já é correta. Então, a letra C, nossa, é correta. Vamos continuar com o exercício. Aqui no 3, eu vou ter então uma setinha para a direita, né? Ele está saindo do norte aqui. Então, vou ter então uma setinha para a direita, a bússola aqui vai estar indicando para a direita. E aqui no 4, né? Então, do norte para o sul. Então, aqui eu vou ter uma setinha indicando aqui para a esquerda, ok? Então, aqui 1, 2, 3 e 4, ok? Tá exatamente nessa sequência. Então, a alternativa C é a alternativa correta, ok? Então, com isso, a gente fecha a aula de hoje. Mais uma vez falando, eu resolvi os exercícios mais simples, os exercícios mais elaborados. Então, se vocês quiserem que eu resolva, entre em contato aí pode colocar um comentário, etc. Pedindo um vídeo, por exemplo, só de resolução de exercício. A gente faz uns exercícios mais bem elaborados, com raciocínios maiores e também envolvendo mais cálculos matemáticos. Ok? No mais, agradeço a atenção de todos vocês. Até mais. Valeu!